Graça e paz a todos, sejam muito bem-vindos. Esse é o canal Proposicrais e esse é o Explanamente número 19. O nosso tema hoje é segurança e esse vídeo será dividido numa série de 3 partes. O tema é um tanto quanto complexo, então eu vou demorar um pouco mais de tempo para explicá-lo. Quero deixar claro para vocês que eu não tenho conhecimento técnico suficiente para explicar tudo isso nos mínimos detalhes, mas acredito que será um vídeo de bom proveito para pessoas que querem saber mais sobre a forma como Deus salva o homem. O nosso texto de hoje está na carta aos Romanos, no capítulo 8, do verso 28 até o verso 30, e diz assim: E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam, que são chamados de acordo com seu propósito. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Depois de predestiná-los, ele os chamou, e depois de chamá-los, os declarou justos, e depois de declarar os justos, lhes deu sua glória. Essa série de 3 vídeos se chama Segurança, e eu queria dar um adendo neste primeiro vídeo. Apesar do título da série ser Segurança, nós vamos falar sobre algo chamado dependência. E para abordar este tema, eu quero te fazer uma pergunta, uma provocação. Você já teve dúvidas sobre quem você é em Cristo? Já teve dúvidas se você é salvo ou não? Se Jesus de fato tirou você do mundo das trevas e trouxe você para a sua luz? Eu acredito que todo cristão em algum momento tenha dúvidas assim. Isso é normal. E hoje nós vamos entender, analisando esse texto, o porquê dessa dúvida ser simplesmente infundada. E para explicar isso, tenho que dar um resumo aí da carta aos Romanos. Quem escreve a carta, como nós sabemos, é o apóstolo Paulo. Ela foi escrita entre o ano 56 e 57 do primeiro século. E provavelmente, quando Paulo escreve a carta, ele estava na cidade de Corinto, mas planejava ir a Roma para pregar o evangelho para a expansão do reino de Deus. A carta aos Romanos é escrita como um resumo de toda a história da redenção, queda do homem e salvação à igreja de Roma. E ela é tão importante pois Paulo coloca um conteúdo extremamente profundo na carta. Essa profundidade vem do fato de que o apóstolo Paulo estava sendo difamado por falsos mestres que provavelmente chegaram antes dele à igreja de Roma e tentaram difamar o seu nome. Portanto, Paulo não escreve somente para edificá-los, mas também para mostrar o evangelho ao qual ele pregava, para se afirmar a igreja de Roma. Entendendo um pouquinho sobre as circunstâncias históricas e também a datação, vamos falar um pouco do resumo da carta do capítulo 1 até o capítulo 5. Nestes capítulos, Paulo diz aos irmãos que todos os seres humanos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Tanto judeus quanto gregos estão separados de Deus pelo pecado. Acredito que um bom resumo dos 5 capítulos é que Paulo não só apresenta o problema, mas também a solução, apontando para Jesus Cristo como a solução do problema para o homem estar separado de Deus pelo pecado, pois o seu sacrifício vicário satisfaria a ira de Deus sobre todo aquele que crê em Cristo. Somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. No capítulo 6, Paulo começa a entrar em um terreno pantanoso, um texto um pouco mais carregado, pois ele afirma que somos salvos pela graça, mas não devemos viver no pecado. Não é porque recebemos a graça da vida eterna que devemos viver uma vida libertina, já que tudo está ganho. Veja, a carta começa com uma temática muito pesada, apontando para o homem e seu pecado. Logo em seguida, Paulo mostra a solução para o problema. E no capítulo 6, a narrativa começa a apertar novamente. No capítulo 7, nós chegamos a um momento de angústia e conflito. Paulo nos mostra que essa nova criatura, agora perdoada após ter crido em Cristo, vive um conflito interno durante toda a sua vida. Ao final do capítulo 7, ele aponta na direção que devemos olhar, dando graças a Deus pelo sacrifício de Jesus Cristo. Veja, não devemos viver no pecado, mas estaremos sempre em conflito, pois há uma nova natureza convivendo com uma velha natureza que ainda existe dentro do homem, e isso pode causar uma angústia pesada. E é isso que nós sentimos nas palavras de Paulo no final do capítulo 7. Pois bem, entramos no capítulo 8. Paulo nos fala um pouco sobre obras, e o mais interessante é quando ele chega nesta parte do texto,
texto que nós lemos. Apesar das obras, do conflito, da fé, Paulo aponta para aquele que é responsável por todas essas coisas, não somente por uma ou duas ou uma etapa disso. Ele aponta para todo o processo da salvação. E é aqui que a nossa reflexão sobre isso começa. É muito fácil para alguém que está em conflito pensar coisas erradas a respeito de si mesmo, pois o conflito, neste caso em específico, diz respeito a si mesmo. O que nós não percebemos é que esse conflito já é uma evidência de que algo está diferente daquilo que estava anteriormente. Eu não estou dizendo que o homem é tão mau quanto pode ser. Obviamente que até incrédulos têm boas obras, pela graça de Deus, é claro. Portanto, se nós pensarmos um pouco, na verdade, essa é uma crise existencial que provavelmente em algum momento da sua vida todo cristão terá por conta da sua falibilidade. O que eu quero dizer para você hoje é que a salvação não está nas suas mãos. Porque se a salvação tivesse nas suas mãos e lhe fosse entregue 1 milhão de vezes, você falharia. Esse texto diz que Deus nos conheceu de antemão, nos predestinou para nos tornarmos semelhantes a Cristo, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Depois de nos predestinar, ele nos chamou, e depois de nos chamar, nos perdoou, e depois de nos perdoar, nos deu a glória. Veja que Paulo utiliza um recurso de linguagem falando do passado sobre algo que ainda não está completo naquele momento, algo que está por vir. É o famoso mas ainda não. Mas por que é? Será que se estivesse nas suas mãos, você teria essa certeza? O que eu preciso que você entenda é que para resolver o problema da angústia e muitas vezes da dúvida, da crise existencial, é você reconhecer que é dependente de Deus para sua salvação. O seu legalismo não vai te levar a lugar nenhum. As suas obras podem ser maravilhosas, mas também não podem te levar a lugar nenhum. É óbvio que um crente vá frutificar em boas obras, mas não por mérito próprio, pois foi o Senhor quem nos predestinou para nos tornarmos semelhantes ao seu Filho. É o Senhor Deus quem nos chama, também é o Senhor Deus quem nos perdoa, é o Senhor Deus que nos santifica, e é o Senhor Deus que nos levará para a glória. Não há erro em suas palavras, não há falibilidade em suas ações. O Senhor é santo e perfeito. O desejo do meu coração é que você seja um crente mais firme, mais dependente de Deus. Não somente dependente no seu dia a dia para coisas cotidianas, como suas carências emocionais ou suas carências financeiras ou qualquer outra coisa que você possa ter, mas principalmente carente da salvação, do perdão que há em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos.